Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição. Então é isto, caríssimos, mais um vlogzinho. Continuar falando do livro, acabei descansando mais neste domingo aí, acabei não me preparando para dar a segunda aula do curso de ascético mística aí, né? Espero poder dar continuidade a ele. Sobre o livro que estava escrevendo, né? Comentar um pouco dele. Vou colocar nele um pouco a aposta de Pascal. Será que é um bom argumento a favor da existência de Deus? E para a Igreja Católica? Bom, é importante notar o seguinte, né? Não é uma prova em sentido demonstrativo, né? Um argumento mais probabilístico, né? E Pascal foi até muito criticado por isso, né? Ele tinha certas tendências, certo matiz jansenista e fideísta, né? Parece que ele não acreditava numa demonstração da existência de Deus propriamente falando, né? Se bem que parece que não foi condenado em vida, inclusive isto foi definido propriamente pela Igreja no Concílio Vaticano I, né? No final do século XIX. E, na verdade, sim, é um argumento interessante, né? Mas é importante analisar algumas coisas, né? A gente tem que tentar entender o argumento no seu melhor sentido possível, né? Já se adiantando alguns sentidos do autor, né? Ou alguma falha de expressão, né? Se a gente pegar a aposta em si mesma, falar... Bom, para quem não sabe, né? Às vezes tô falando, né? A pessoa não tá entendendo nada, né? A aposta de Pascal é o seguinte. Pascal, é, é uma hipótese, né? Comparando uma situação em que Deus existe e outra na qual Deus não existe, né? Na que Deus existe, Pascal diz o seguinte: se você acredita nele, você vai ter um ganho infinito, ou seja, a salvação. Se você não acredita nele, uma perda infinita, também conhecida como condenação. Já na hipótese de não existir Deus, o cristão vai ter passado sua vida no erro, né? Então vai ter uma perda finita, né? Errou de doutrina, enfim, né? Perdeu tempo acreditando numa coisa que não era verdade. Já o ateu teria um ganho finito. Ele não gastou tempo acreditando em Deus, investiu em outras coisas. Aí, aí vem a questão, né? Se Deus, vamos supor, quem erra no se Deus existe, né? Tem a condenação eterna, mas o cristão, se apostar errado, pensando que Deus, julgando que Deus existe quando na verdade não existe, ele só vai ter perdido um pouco de tempo, né? Comparando a vida do homem, né? 80, 100 anos, se muito, 120, aí os recordistas de idade, comparando com a eternidade, né? Não tem fim, uma vida ilimitada, né? Então seria muito mais prudente aí, né? Já que o risco é muito maior de não se crer em Deus, né? A melhor aposta, mais prudente, é acreditar na existência de Deus, né? Aí é o seguinte, né? Muitos criticam esse argumento dizendo, por exemplo, mas qual Deus é o verdadeiro, né? Como eu sei que a religião católica é verdadeira, né? Por um lado, sim, né? Somente a formulação em si mesma não nos deve levar a crer na Igreja Católica, né? Mas aí é o que eu estava
querendo dizer, né? A gente tem que se adiantar alguns sentidos, tentar imaginar o argumento em sua melhor formulação, né? Pascal vivia numa sociedade católica, já era basicamente dado a história da igreja, né? Milagres, a consistência da revelação, a moralidade cristã, né? Então, já havia este pano de fundo, né? Hoje em dia, claro, né? A gente tem acesso a outras alternativas falsas, né? Mas hipoteticamente falando, uma pessoa que está tentando buscar a religião verdadeira, né? Mas ainda assim, analisando toda a história da igreja, a gente vê que a igreja se destaca, né? A igreja realmente é muito diferente das outras, né? Não tem uma religião. Vou tratar disso no livro, né? Não tem outras com tantos relatos de milagres, com tantos exemplos de virtude dos santos, né? Nas outras religiões tem pessoas virtuosas, mas não heróicas, santas, né? Bom, aí esse seria um outro tema, né? Se é possível ter santos fora da igreja, né? Talvez até sim, né? Deus possa dar essa graça aí, né? Mas é, isso daí já é outro assunto. No geral, tem muito mais na igreja católica, né? Deus também não ia, se ele fundou a sua igreja, não ia também complicar, né? Às vezes pode dar uma graça aí para uma pessoa que não conhece a igreja, né? Que isso fique claro, né? É quando a pessoa também tem boa intenção, a gente é obrigado a crer na igreja católica. Essa situação também de santidade fora da igreja ocorreria também se a pessoa fosse ignorante em relação à igreja, né? Se a pessoa conhecesse a igreja e, e negasse se entrar nela, ela estaria pecando, que fique claro isso, né? Mas voltando, né? Com tanto exemplo do que a igreja é, né? Dos santos, dos milagres, então esta aposta tem bastante sentido. Então o ponto é o seguinte, né? Ver a interação do argumento aí com outros dados, né? Porque a probabilidade, né, também é cumulativa. Então a gente tem que fazer uma avaliação do todo, né? Não somente ver isoladamente assim e de maneira abstrata a aposta, né? Eu acho que muitos falharam nisso, né? Aí outros pontos rapidamente, né? Não quero estender muito o vídeo. O medo, né? Aí um mal entendimento aí da psicologia humana, né? Os sentimentos não são contrários à razão, né? São indiferentes em si, depende do que de como você os usa. Você pode ordenar seus sentimentos à razão, à verdade, ao amor, enfim, a tudo isso, né? Então, o medo, falar que Deus não aceitaria uma conversão no medo não é verdade, né? Também não faz sentido dizer alguns contra-argumentos, seria uma conversão interesseira, né? Também é fraco esse contra-argumento é, porque a salvação consiste justamente em amar e viver com Deus, né? Então também há um mau entendimento aí do que seria a salvação, né? Claro, amar a Deus por si mesmo, unicamente por dever, seria mais perfeito, né? Mas é, não é contrário à razão de amor, né? Que é o que é pedido para a salvação. Não é contrário à razão de amor ter algum interesse ali, né? Ganhar a própria salvação aí, né? Então é um argumento completamente fraco e ruim, né? Então, se a gente for ver bem, a aposta de Pascal, né, não é totalmente ruim, é um argumento interessante até, né? E apesar de ser probabilístico, né? Claro, não devemos negar as provas para a existência de Deus, as provas clássicas, né? E
vou tratá-las também no livro. Então é isso, pessoal. Comentando um pouco a aposta de Pascal aí. Então rezem por mim, comentem aí nos comentários. Comentem o que vocês estão achando aí, que isso daí aumenta o engajamento aí, né? Rezem por mim, deem uma curtida no canal e se inscrevam. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.